E aí pessoal, sou Leonardo Silva e hoje eu vou explicar como fazer stencil para PCB numa plotter Silhouette 4, Camel 4. Bom, primeiramente eu vou explicar o que deveria ser o stencil para PCB. O stencil para PCB seria essa lâmina de metal, geralmente é de níquel, onde é colocada a pasta de solda, que é uma pasta de fluxo misturada a esferas de solda, onde depois é passada uma espátula, se coloca esse stencil em cima das placas de circuito SMD, e depois se passa uma espátula e deixando onde vai se deixar estanho somente nas ilhas, onde vai ser colocados os componentes. Os pads vão ficar preenchidos somente os pads com a pasta de solda. Essa pasta de solda ela serve para duas coisas. Para fixar os componentes, vai ser inserido ou manualmente ou com uma pick and place os componentes na placa. E após ser colocado, essa placa vai ser passada num forno de refusão. E nesse forno vai derreter essa pasta e vai soldar o componente nas ilhas. Só que o que acontece? Esse tipo de stencil geralmente tem um custo de em torno de uns R$ 1.000. Dá até para fazer na China com um custo mais barato, mas digamos que tu mande lá por US$ 100. Hoje em dia, com o preço do dólar, R$ 500. Vai demorar 30, no melhor das hipóteses, para vir da China. Aí chega aqui, deu errado. Tu perdeu R$ 500, ou vai ter que mandar de volta, vai perder tempo. E então, foi passado para nós como dica de um parceiro da empresa onde que eu trabalho, o Itamar da VTE. Ele utilizava uma Camel 2 para gerar arquivos, esses stencil, utilizando transparência de jato de tinta. Pode ser usado transparências que são utilizadas também em impressoras a laser. E geralmente uma transparência dessa daqui custa em torno de R$ 2 a R$ 3. Eu já comprei até por R$ 1. Então imagina o quanto que não se economiza para fazer um protótipo ou até pequenas produções. Com uma transparência dessa aqui, um stencil bem feitinho, dá para fazer até umas 1.000 placas, com certeza, tá? Dá para passar em 1.000 placas e depois estragou, imprime outra que vai ficar muito bom. Então, com custo baixíssimo. Então, agora eu vou ensinar como é que eu gero os arquivos e mando imprimir esses stencils. Primeiramente, pessoal, precisamos entender como é que funciona o processo de fabricação das placas PCB. Pode ser que o painel que o pessoal da fábrica lá tenha seja de um tamanho exatamente do teu projeto, mas geralmente ele é um painel maior do que as placas que tu vai mandar, o desenho que tu vai mandar para lá. E aí o que acontece? Eles têm que gerar um painel com diversas placas no mesmo para na hora da fabricação fabricar várias ao mesmo tempo. Então, se tu for fazer o stencil utilizando uma placa feita em uma indústria, primeiramente tem que pedir para eles enviar os Gerbers do painel, porque daí vai casar exatamente com o painel deles o stencil que vai fazer. O painel que a gente utiliza na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, se a placa vem 25 plaquinhas no mesmo painel. Então eu peço os Gerbers para eles lá, eles me mandam assim, ó, o Gerber do top layer, que é as trilhas, do topper overlay, que seriam os nomes de resistores, nomenclatura da placa, o top solder, que seria a máscara de solda,
e o top paste, paste mask, que seria aonde vai ser colocada a pasta de solda. Então nós vamos utilizar para fazer o nosso processo o top paste mask. Aqui eu estou abrindo no Audio. Eu gostaria de fazer no KiCad, porque o KiCad poderia exemplificar melhor para todo mundo, porque o KiCad é um software livre que todo mundo pode ter acesso, tanto no Linux, Mac ou Windows. Então, só que eu tentei fazer esse arquivo, usar este arquivo aqui exatamente no KiCad, só que ele não abriu. Ele abriu, mas na hora que eu exporto esse arquivo em PDF, ele gera um erro. Aqui, nas ilhas onde que seria o CI aqui, isso aqui fica só uma lista. Uma lista aqui em cada um deles. Então, isso não permite que eu gere um DXF depois, quando eu abrir ele no Inkscape. Aí mais adiante eu vou explicar o que vai ser feito. Bom, a gente tem que abrir o arquivo do paste mask somente para transformar ele em PDF. Então pode ser aberto no Eagle, no KiCad, no Altium, qualquer software de PCB que abriu os Gerbers, os arquivos Gerber, tu vai conseguir imprimir. Neste caso aqui a gente vai imprimir aqui, ele vai mostrar aqui o display, preto e branco, tem que usar sempre com a escala 1 por 1, escala de 1, 1,0. No print setup aqui a gente vai usar nesse formato mesmo, que é o retrato, que ele vai ficar ao comprido, que eu sei que vai ficar melhor. Seleciona aqui o Microsoft Print to PDF e salva ele. As propriedades aqui não precisa mexer em nada, é só salvar. Então vamos na área de trabalho, vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo. Vamos botar como stencil PDF e salvar na área de trabalho. Nosso arquivo já se encontra aqui na área de trabalho. Ok, pessoal. Agora utilizaremos o Inkscape, que é um software de desenho livre, que pode ser utilizado tanto em Windows, Linux e MacBook. Nós utilizaremos ele somente para abrir o arquivo PDF e transformá-lo em um DXF. Nós vamos aqui em importar, selecionamos o arquivo PDF, stencil PDF, que nós geramos no Altium. Aqui nessa configuração, a única coisa que faremos será melhorar a qualidade dele para super ótima. Damos OK. Ele já importou. A gente coloca aqui no meio. A gente pode utilizar essa função aqui, ó, alinhar e distribuir objetos. Selecionar relativo à página. Centralizar no eixo vertical, centralizar no eixo horizontal. Dando mais e menos, a gente consegue dar um zoom. Dá para verificar aqui exatamente o desenho dos pads, das ilhas. Depois de fazer isso, a gente vai em Arquivo, Salvar como. Aí vamos colocar como stencil DXF. Selecionar a opção Plotter de corte de mesa, AutoCAD DXF R14 e salvar. Aqui a gente usa essa configuração, usar tipo de linha Polyline na saída, selecionamos milímetro, que é a configuração que nós vamos ter,
e damos um OK. Uma coisa que aconteceu comigo já é de a configuração estar errada. E na hora de eu plotar, a escala estava errada. É só vir aqui em Arquivos, Propriedades do desenho e conferir se a configuração está em milímetro, e a escala está em 1 por 1. Pode ser que aqui esteja em PT, PX, e aí dá divergência lá. Então fica essa dica. Agora a gente verifica, já temos o nosso arquivo DXF. Agora usaremos o Silhouette Studio, que é um software livre, que ele não tem custo, mas ele só se encontra para Mac e Windows. Para Linux existe uma opção dentro do Inkscape para mandar imprimir em plotter. Só que aí muitos comandos de altura de lâmina e outros processos tem que ser escrito manualmente. Então eu não conheço esse processo, então não vou ensiná-lo. Aqui, depois de gerar o arquivo DXF, só se precisa abrir ele. Esse software ele demora um pouco para importar o arquivo. Espero que numa próxima atualização isso funcione melhor. Depois de gerado o arquivo, aberto o arquivo, dá para se notar que o PDF ele gera somente linhas. O Inkscape gera somente as linhas dos pads e esse software ele vai gerar o corte somente nas linhas. Uma coisa que pode ser feito aqui, que antigamente eu não utilizava, e depois de gerar vários arquivos, vários stencil, eu pegava um e não sabia qual exatamente era o stencil de que placa. E aí tinha que botar em cima das placas e bater para ver se era o stencil correto que eu estava pegando. Aí depois eu aprendi a utilizar essa ferramenta. Vamos mudar aqui o tamanho. É uma ferramenta simples de escrita. E aí a gente põe uma legenda. Aí tipo, stencil PCB, o nome do teu arquivo lá. Revisão 1.0, revisão 1.1, da maneira que achar melhor. E aí ele vai recortar aqui também e vai ficar esse nome, essa legenda no stencil. E pode definir o lado também, né? Com a escrita aqui a gente sabe exatamente qual é o lado correto. Depois disso, só se manda enviar. E aqui dá para ver que toda essa região onde fica marcado em vermelho é onde vai ser cortado. Dependendo do material que você utilizar, se muda isso aqui. Essas configurações aqui eu utilizo da determinada maneira. Isso aqui é a altura da lâmina. A Silhouette Camel 4 tem a lâmina automática. Então tu determina por aqui a lâmina. Da Silhouette 3 para baixo, tu ajusta a lâmina direto no suporte da lâmina. Ela é circular, tu gira até colocar na posição correta lá. Mas a Silhouette 4 já tem esse automático. O 7 significa 0,7. Ele vai até 10, que 10 seria 1 milímetro de corte. Então, eu uso 0,7. Velocidade geralmente eu utilizo a 10. Força máxima 33 e passadas 1. As passadas seria exatamente quantas vezes ele vai passar no mesmo local. Eu já utilizei num material um pouco mais grosso que eu tive que botar 2 passadas para fazer o corte ele sair do stencil. Depois disso aqui, se quiser, pode salvar como.
criar um arquivo, um novo nome para ele e salvar. Aqui está como cartolina 1, por exemplo. Eu posso botar adicionar, botar aqui stencil. PCB. Aí eu acabei de gerar uma nova configuração. Vamos botar em 7. Velocidade 10. A velocidade vai até 33, mas não precisa de ser tão rápido porque talvez dê algum erro na lâmina e não seria muito bom. Então aqui, quando a gente quiser, pode vir aqui, ó, e selecionar o stencil PCB, que já vai estar na configuração que a gente gerou. Eu estou em casa, então não tenho a silhuete aqui, mas eu vou gerar alguns vídeos e fotos lá na empresa para demonstrar para vocês o processo final e como fica o stencil. Bom, pessoal, essa é a Camel 4 recortando o stencil de PCB utilizando o Bluetooth conectado ao computador. Estas são as configurações que eu utilizo nessa máquina. Vai depender da máquina e depender da espessura do stencil para ter uma modificação nessa configuração, onde mostra a velocidade, a força e a altura da lâmina. Bom, depois de finalizado o stencil, a gente coloca ele sobre a placa. Este é o stencil, ó. Não sei se aqui, por ele ser transparente, vocês vão conseguir verificar as furações. Se coloca a placa no local. Aqui é feito com esse suporte que é feito para stencil mesmo, mas dá para se colocar direto numa mesa com uma fita adesiva e botar em cima da placa e utilizar. E aí fica bem exatamente onde que tá as furações, ó. Agora eu irei colocar a placa com todos os componentes em cima das pastas de solda no forno de refusão. Ele vai passar por essa esteira, por diversas temperaturas dentro do forno. Aqui tem diversas temperaturas pré-determinadas no gráfico. E após passar no forno com todas as temperaturas, as placas saem soldadas e prontas para quebrar aqui e tirar cada placa dessas aqui.